Bismarck, o senhor vai querer fazer alguma consideração? Conversei com o Pietro e falou que poderia trocar direto o evento. Se o senhor quiser fazer alguma consideração, o senhor pode ficar à vontade. Eu quero dar uma boa noite a todos e que nós possamos fazer uma reunião bem produtiva. Tá, joia. Muito boa noite para todos. Meu nome é Everton Valadão. Boa noite. Sou representante da empresa Demeter Engenharia, contratada pela GEVAP para estar desenvolvendo o Plano Municipal de Gestão Integrada do município de São José de Ubá. E nesse evento vamos falar um pouquinho do que foi desenvolvido quanto ao prognóstico, que se trata do produto 5. Senhoras e senhores, em tela eu apresento o conteúdo da segunda oficina pública online do PM GIRS, do município de São José de Ubá, hoje 23 de agosto de 2021, às 19 horas e 30 minutos. Vamos dar andamento à apresentação do conteúdo desenvolvido no instrumento de planejamento, possibilitando a discussão e a participação social. O evento tem previsão de duração de aproximadamente 60 minutos e a discussão pode ser realizada de duas formas: por meio do chat disponível no aplicativo, a pessoa insere o nome completo e o questionamento ou a contribuição, e no final da apresentação, os técnicos da empresa estarão apresentando as considerações pertinentes. A segunda forma de participação é via oral, pode ser feita no final da apresentação. O aplicativo tem uma ferramenta que sinaliza por meio de uma mãozinha, a pessoa solicita a palavra, o técnico da empresa vai fornecer 90 segundos para as considerações. A pauta desta apresentação trata-se basicamente de uma introdução sobre o projeto, discorrer sobre a prospecção e definição dos cenários de referências, a identificação de áreas favoráveis quanto à disposição final de rejeitos, sobre os programas, projetos e ações concebidos para a temática de resíduos sólidos, as perspectivas e diretrizes técnicas para a implementação de tudo que foi proposto, quanto aos mecanismos para garantir o monitoramento e a avaliação do PMGIRS, um breve contexto quanto às estimativas de custo para garantir a implementação de tudo que foi planejado, algumas considerações gerais do projeto, os próximos passos que serão desenvolvidos pela empresa quanto ao desenvolvimento do PMGIRS e, por fim, as referências. Quanto à introdução, inicialmente eu trago alguns conceitos correlacionados com a elaboração deste tipo de instrumento de planejamento. Inicialmente eu falo um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que se trata da Lei 12.305 de 2010, que traz regramentos para garantir a implementação por meio dos gestores públicos deste tipo de instrumento de planejamento quanto aos resíduos sólidos no âmbito federal, estadual e municipal. Objeto instrumento da Política Nacional desenvolver o PMGIRS. O PMGIRS se trata de um instrumento de planejamento estratégico comumente desenvolvido em curto, médio e longo prazo, considerando as proposituras de algumas ações quanto aos resíduos sólidos e sistemas de limpeza urbana, e também algumas perspectivas e diretrizes para garantir que o município venha implementar tudo o que foi proposto. O principal objetivo de desenvolver o PMG está correlacionado com a obrigatoriedade inserida na Lei Federal 12.305 e também destaca-se o apelo ambiental quanto à garantia do desenvolvimento sustentável na temática de resíduos sólidos. O porquê elaborar um instrumento de planejamento desse porte está atrelado à condição para que o município venha ter acesso a recursos e financiamentos da União e do Estado. Destaca em tela um breve contexto do nosso país, que quase metade das cidades brasileiras não tem esse tipo de instrumento de planejamento, isso de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios. Aqui eu vou falar um pouquinho das etapas já desenvolvidas no PMGIRS. Inicialmente, foi assinada em 16 de novembro de 2020 a ordem de serviço
para possibilitar dar andamento nas atividades do projeto. Posteriormente, foi feito o produto 1, que trata-se basicamente do plano de trabalho de mobilização social, com o objetivo de estruturar todo o desenvolvimento do projeto. Em seguida, foi desenvolvido o produto 2 de legislação preliminar, posteriormente a caracterização municipal. Em seguida, foi feito o produto 4, denominado de diagnóstico municipal participativo, que foi objeto da primeira oficina pública online deste PMGs, e o produto 5, que vem sendo objeto dessa apresentação, que se trata do prognóstico. Quanto às próximas etapas do projeto, eu destaco com todo o conteúdo desenvolvido, é montada uma síntese denominada versão preliminar do PMGIRS, configurado como produto CES. Esse material fica disponível 30 dias para garantir a consulta pública e a participação social. Posteriormente, é feita uma audiência para apresentar o conteúdo e possibilitar a discussão. Com tudo o que foi previsto desenvolvido, é finalizada a etapa 6, dado andamento à elaboração da versão final do PMGIS, que basicamente se trata da versão preliminar aprovada. Em seguida, é desenvolvido e apresentado para a empresa contratada o manual operativo com o objetivo de fornecer para o município como que ele deve implementar todas as ações propostas nesse instrumento de planejamento em forma de processo. Isso visando facilitar o desenvolvimento e a implementação do planejado. Enfim, dependendo do município, todo o conteúdo desenvolvido fica disponível para que seja submetido à Câmara Municipal de Vereadores, garantindo a instituição do PMGIS e, consequentemente, a sua execução. Em tela, eu vou falar um pouquinho quanto aos produtos que já foram desenvolvidos. O produto 2, ele apresenta, de forma geral, quanto à identificação da legislação federal, estadual, conteúdo envolvendo a legislação municipal correlacionado com os resíduos sólidos, um levantamento e análise dos contratos na temática também de resíduos sólidos, e com todo esse conteúdo é feita uma análise integrada dos aspectos legais, normativos e regulamentares. Em seguida, foi desenvolvido o produto de caracterização municipal com o objetivo de apresentar informações essenciais para este instrumento de planejamento, possibilitando a tomada de decisões com dados secundários, apresentando contextos como localização e acesso do município, um breve histórico, questões correlacionadas com o turismo, a cultura e o lazer, a característica do meio físico, o aspecto do ordenamento territorial administrativo e também algumas macroinformações socioeconômicas. O conteúdo que foi apresentado na primeira oficina pública do PMGIS, que se trata do Diagnóstico Municipal Participativo, concluído em agosto de 2021, trata-se de contextualizar em nível do município as questões quanto ao diagnóstico dos resíduos sólidos, a verificação dos procedimentos operacionais correlacionados com a prestação dos serviços públicos envolvendo a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, apresentar indicadores de desempenho, questões quanto ao sistema de cálculo de custo dos serviços públicos envolvendo a limpeza urbana e o manejo de resíduos, formas e limites de participação do poder público, informações quanto à identificação de passivos ambientais, bem como daquelas áreas com o descarte inadequado por algumas tipologias de resíduos, aspectos quanto às ações existentes para mitigação de emissões de gases do efeito estufa, ações existentes quanto às prevenções e correções de eventuais eventos críticos ou problemas correlacionados com o sistema, e também algumas ações para emergência e contingência. Nessa próxima tela, eu vou falar um pouquinho de como que é possibilitada a consulta pública e garantido o controle social desse instrumento de planejamento, tendo em vista que é uma obrigatoriedade da política nacional possibilitar
A consulta pública ela é proporcionada por meio do fornecimento de arquivo digital no website do PMGIRS. Também foi enviada uma via física para ficar disponível na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o evento que vem sendo desenvolvido nesse momento. O social é garantido por meio dessas apresentações e também do período de consulta também. Conforme mencionado, já foi desenvolvido o primeiro evento apresentando o produto 4, este evento apresentando o prognóstico e, posteriormente, a audiência pública para a apresentação da versão preliminar do PMGIRS. Ela eu mostro o website desenvolvido para garantir o controle social deste projeto. Eu destaco que existe um campo denominado de consulta pública com o objetivo de proporcionar, a partir da leitura e da consulta dos materiais que ficam disponíveis no campo de download, envolvendo os produtos de 1 a 5 já em suas versões preliminares para consulta. E nesse campo a pessoa acessa e pode fazer as suas contribuições por meio do preenchimento de um formulário por meio do Google Forms. A partir dessa tela, eu vou falar um pouquinho do produto 5 propriamente dito, envolvendo as questões quanto à prospecção e definição dos cenários de referência. Eu destaco que essa etapa do trabalho consiste em proporcionar o planejamento estratégico da gestão dos resíduos, estudando a geração futura para várias tipologias, embasado em critérios técnicos, propondo metas, programas, ações, diretrizes para o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos para um período de 20 anos. Aqui em tela, eu apresento os critérios que foram utilizados e para estudar e verificar como que funciona e como que será desenvolvido e sugerido o projeto. Foram verificados no âmbito desse projeto as questões de fiscalização e regulação em seu cenário não planejado e planejado. Destaco que o cenário não planejado é um cenário menos otimista, considerando que o poder público e os demais envolvidos no sistema não atuariam com foco para garantir o atendimento a tudo que é previsto legalmente ou possibilitando o desenvolvimento sustentável. E no cenário planejado tendo em vista que tudo que foi proposto neste instrumento de planejamento vai ser implementado. Foram verificadas questões também quanto à estrutura institucional, quanto à educação ambiental e à sensibilização, aspectos correlacionados com as ações envolvendo a redução, o repenso, o reaproveitamento, a reciclagem e também a recusa relacionado com os resíduos sólidos. Também quanto ao crescimento populacional, abrangendo a população atendida pelo sistema, quanto à geração per capita, quanto à destinação final dos resíduos sólidos, quanto às formas de participação e de prestação dos serviços públicos, e também envolvendo todos esses outros aspectos mencionados anteriormente, a questão correlacionada com a legislação aplicável. Tendo em vista que existem uma série de critérios, normas e regulamentos que regram o desenvolvimento de cada critério que foi apresentado em tela. Nessa tela eu vou falar um pouquinho do que foi definido quanto à composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares. Eu destaco que neste projeto foi adotada a gravimetria contida no Plano Estadual de Resíduos do Rio de Janeiro, isso devido às condições para executar uma análise pormenorizada no nível do município, tendo em vista o risco associado com o contágio pela Covid-19. Contudo, merece destaque expor que os resultados apresentados nesta gravimetria não destoam muito da expertise da empresa quanto à obtenção das frações por essas tipologias de resíduos em todos os projetos que já foram desenvolvidos pela empresa. Pode ser verificado que é apresentado um potencial de recuperação de material seco de aproximadamente 36,5
46,49% de toda a fração na geração de RSD e de 56,72% dos resíduos orgânicos. A partir dessa tela, eu vou falar um pouquinho dos dados correlacionados também com a geração per capita para as várias tipologias de resíduos que foram inseridas neste instrumento de planejamento. Destaco que o dado apresentado inicialmente também foi obtido por meio de informações contidas no PERS do Rio de Janeiro, obtendo uma informação que a população de São José de Ubá tem uma geração de aproximadamente 488 gramas por habitante dia de resíduo sólido domiciliar. Isso envolvendo também a cadeia correlacionada com a coleta dos resíduos sólidos comerciais, tendo em vista que o poder público também atende essa classe de geradores. Os próximos dados são apresentados e obtidos por meio de informações secundárias também, isso tendo em vista que o controle nessas tipologias de resíduos também são dificultados. Conforme pode ser verificado, apresenta em tela dados correlacionados com os resíduos da construção civil, resíduos volumosos, resíduos de serviços de saúde, eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas e também quanto à geração dos pneus inservíveis. Posteriormente, eu vou falar um pouquinho do que foi definido quanto ao prognóstico populacional. Eu destaco que a projeção foi executada com base em dados do setor censitário fornecido pelo IBGE, isso além de analisar as diferentes metodologias correlacionadas com tudo que envolve estimativa de projeção populacional para o saneamento básico, e também quanto ao que é utilizado como referência pelo próprio IBGE para fazer estimativa de crescimento populacional. Em tela pode ser verificado o crescimento tanto para a população urbana quanto para a população rural. Verifica-se que tende a ter um decrescimento na população rural ao longo do horizonte de planejamento e um crescimento da população urbana, consequentemente. Eu destaco que todo o planejamento desenvolvido é com base nas estimativas feitas quanto à geração per capita e na projeção populacional. Nessa tela eu vou falar um pouquinho da geração per capita dos resíduos sólidos, tendo em vista a influência no instrumento de planejamento, que é a maior tipologia de resíduo, que representa uma maior geração também. Eu destaco que no cenário não planejado, pode ser verificado apenas um crescimento ao longo dos 20 anos, isso tendo em vista que não vão ser implementadas todas as ações propostas no instrumento de planejamento e também a falta de conscientização da sociedade. No cenário planejado, já tendo em vista tudo que é proposto no planejamento, todas as ações envolvendo o sistema de coleta seletiva, a pequena recuperação de resíduos orgânicos, a fração sendo reduzida ao longo do período de planejamento. Isso no final do horizonte de planejamento, atingindo uma geração de 514 gramas por habitante dia. Eu destaco que o poder público municipal deve garantir a continuidade nas ações para evitar que o crescimento seja acelerado após esse horizonte de planejamento e continue havendo um decrescimento. A partir dessa tela, eu vou falar um pouquinho das estimativas quanto à geração total de resíduo sólido domiciliar. Pode ser verificado que no cenário não planejado tem uma geração um pouco superior, isso representando uma faixa de 2,37%, o que representa para todo o horizonte de planejamento uma geração de 723,39 toneladas. Nessa tela eu vou falar um pouquinho também quanto ao que foi analisado referente às frações para os RSDs, isso no cenário não planejado e planejado. Observa-se que a fração recuperada de resíduos
passíveis de serem destinados para o sistema de coleta seletiva abrange uma faixa de 1,90% no cenário não planejado. No cenário não planejado também pode ser verificado que a fração de recuperação dos orgânicos também é significativamente pequena, representando 0,61%. Isso é proporcionando que o material aterrado abranja uma fração de 97,49% no final do horizonte de planejamento. Isso destaco que representa um custo extremamente elevado para o poder público, tendo em vista que as frações passíveis de serem recuperadas têm um valor comercial extremamente elevado e que quando não ocorre o direcionamento dessas frações para o aterro sanitário também tem uma redução nos custos envolvendo a etapa de disposição final de coleta dos resíduos sólidos por meio do sistema de coleta convencional. No cenário planejado, observa-se uma recuperação de 10,34% e uma pequena recuperação também quanto aos resíduos passíveis de compostagem, de 1,83%. Todo o material recolhido no sistema de coleta convencional representaria aí, no final do horizonte de planejamento, uma fração de 87,83%. A partir dessa tela, eu vou falar um pouquinho de modo geral das outras tipologias de resíduos. Isso eu destaco que apresentaremos apenas uma síntese, tendo em vista a robustez deste instrumento de planejamento. Observa-se que no estudo desenvolvido pela empresa, tanto no cenário não planejado quanto no planejado, não há uma diferenciação na geração por essa tipologia de resíduo. O que ocorre apenas é o adequado direcionamento destinação final destes resíduos resíduos volumosos, desculpa. Na próxima tela, eu vou falar um pouquinho dos resíduos de serviço de saúde, que também tem um cenário bem próximo do que comentado anteriormente. O que acontece neste cenário é basicamente uma adequada segregação nas tipologias de infectante, perfluorante e comum. Merece externar que o resíduo infectante perfluorocortante tem um custo extremamente elevado, envolvendo a destinação final ambientalmente adequada. Isso se houver o adequado direcionamento de todo aquele material que não é infectante nem perfluorocortante, que é considerado comum e é direcionado para o sistema, também vai ter uma redução no custo para execução e atendimento quanto à coleta dos resíduos de serviço de saúde. Na próxima tela eu mostro um pouquinho também quanto ao que foi estimado frente à geração dos resíduos da construção civil. Observa-se que ao longo do horizonte de planejamento tem um crescimento também, isso tendo em vista o crescimento populacional, o aumento pelo uso do sistema da construção civil. O que destaco aqui também, semelhante ao que foi tratado para as outras tipologias de resíduo que deve ocorrer, é o adequado direcionamento dessa tipologia de resíduo, envolvendo tanto o cenário planejado quanto o cenário não planejado. No cenário não planejado, infelizmente, ocorre o que pode ser verificado na maioria das cidades brasileiras, havendo uma grande quantidade de material descartado em terrenos baldios, em vias públicas, em lotes, também do poder público, isso de forma incorreta, trazendo ônus para o poder público. Nessa tela eu vou falar um pouquinho da identificação de áreas favoráveis à disposição final de rejeitos. A realização desse tipo de estudo, ela é feita por meio de uma análise multicriterial de vários aspectos envolvendo relevo, geomorfologia, as águas superficiais, envolvendo aspectos tais como
os núcleos habitacionais, tendo em vista que existe uma série de critérios para proporcionar e estruturar áreas para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. O estudo que foi desenvolvido para o município, ele apresentou que existe uma fração de 4,61% com favorabilidade, 10,04% com uma favorabilidade com algum tipo de restrição. Eu destaco que quando há algum tipo de restrição, deve ter uma atenção especial, isso principalmente frente aos órgãos ambientais, para garantir a implementação de forma adequada de estruturas nessas áreas. E com a maior fração, verifica-se 85,35% de desfavorabilidade para a implementação. Comumente, estes resultados estão atrelados com a grande quantidade de mananciais existentes nas regiões, principalmente em São José de Ubá, que apresentou uma fração extremamente pequena de áreas favoráveis à disposição final de rejeitos. A partir dessa tela, eu vou falar um pouquinho dos programas, projetos e ações que foram desenvolvidos para este instrumento de planejamento. Todos os programas eles foram desenvolvidos a partir de definição de metas e ações, considerando as exigências e as preconizações legais, as técnicas de engenharia consolidadas, a viabilidade temporal para a execução de tudo que é proposto, os custos envolvidos para a implementação de tudo que foi planejado, aspirações sociais, demanda por recursos humanos, materiais e também financeiros. Nessa tela, eu apresento como que é estruturado no produto 5, especificamente no seu capítulo 5, a apresentação dos programas, projetos e ações deste instrumento de planejamento. Lá pode ser verificado o que e como fazer, envolvendo a apresentação dos projetos e das ações, bem como das metas, quem que participa da implementação de tudo que é proposto, considerando aspectos correlacionados com a supervisão e gerenciamento, com a execução, com a participação e acompanhamento, bem como com a regulação e fiscalização. E ainda, por fim, destaco que todas as ações apresentam também, no horizonte de planejamento de 20 anos, quando que o poder público pode estar implementando a ação proposta e o seu grau de relevância. O projeto contém a apresentação de 9 programas estratégicos, envolvendo 53 metas, as quais têm distribuídas 384 ações. A partir dessa tela, eu vou falar um pouquinho de cada programa, que foi mencionado anteriormente, envolvendo a contextualização dos seus principais objetivos. O principal objetivo do Programa 1, que envolve a qualificação, estruturação, fortalecimento institucional e gerencial, está atrelado a garantir a promoção e a reestruturação administrativa e gerencial do município, permitindo a implementação de todo o planejamento que foi sugerido, garantindo o controle social, atrelado ao sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, possibilitando também a formação e atualização profissional continuada, para a gestão do sistema de saneamento básico, tendo em vista que as políticas públicas devem ter uma integração entre si. Quanto ao programa 1, também faz parte estabelecer padrões e normas para adequar a prestação de serviços e para a satisfação dos usuários, garantindo o cumprimento das condições e metas estabelecidas, articular e promover o consórcio com outros entes federados como alternativa para solucionamento dos serviços e de infraestruturas envolvendo sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos que tem um valor extremamente elevado e dificulta a implementação pelo poder público municipal, tendo em vista o que o município tem disponível no seu orçamento. Nessa tela eu vou falar um pouquinho do programa 2, envolvendo análise, adequação, complementação e convergência do arcabouço legal municipal,
faz parte do objetivo desse programa analisar, adequar, complementar o arcabouço legal municipal, de modo que os princípios, os objetivos e as exigências da atual legislação nacional sejam incorporadas neste instrumento de planejamento. O programa 3 está atrelado a fontes de negócios, emprego e renda. O objetivo desse programa é fomentar ações que contribuam para a geração de negócios, emprego e renda no município de São José de Ubá, oferecendo incentivos àquelas empresas que são propulsoras dos 5 R's. O programa 4 trata-se da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com equilíbrio econômico-financeiro. Faz parte do objetivo desse programa atingir o equilíbrio econômico-financeiro considerando a necessidade de investimento para a melhoria na qualidade dos serviços, universalização do atendimento e manutenção da equidade social no acesso aos serviços correlacionados ao saneamento básico. Isso tendo em vista que o poder público municipal precisa estruturar sistemas de cobrança para garantir que tudo que é proposto e que o serviço seja fornecido da forma mais adequada possível para os munícipes. O programa 5 trata-se dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos com qualidade para todos. O objetivo desse programa é universalizar o serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, proporcionando qualidade, regularidade e também a minimização dos custos operacionais, tendo em vista que existe uma série de técnicas de engenharias que podem garantir o adequado gerenciamento pelos resíduos sólidos, dispor de veículos e equipamentos adequados para o gerenciamento dos resíduos, garantir o gerenciamento adequado dos resíduos por parte também dos grandes geradores, os quais, de acordo com a política nacional, têm o dever de executar o gerenciamento dos resíduos dentro dos empreendimentos. O programa 6, ele visa garantir efetiva disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos gerados e também a valorização das áreas com passivo ambiental existente no município. O objetivo é promover a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos gerados no município, promover a recuperação, garantir o monitoramento e também a valorização das atuais e das antigas áreas que já receberam alguma tipologia de resíduos sólidos. O programa 7, ele trata-se de garantir a redução, reutilização e a reciclagem dos resíduos. Seus objetivos estão atrelados em promover o reaproveitamento, o beneficiamento e reciclagem dos resíduos sólidos, isso através de toda uma infraestrutura que foi proposta por meio deste instrumento de planejamento, bem como do sistema de coleta convencional, do sistema de coleta seletiva, da recuperação de material orgânico, da sugestão de estruturação de locais para possibilitar a entrega de resíduos em pontos específicos no município, a implementação e continuidade da logística reversa, assegurando o reaproveitamento e a adequada destinação dos resíduos que tem a logística reversa obrigatória, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e demais regramentos e legislações. O programa 8, ele apresenta as questões correlacionadas com a participação e capacitação técnica de grupos interessados. O objetivo desse programa é fomentar a participação dos grupos de interessados no gerenciamento de resíduos sólidos e, principalmente, proporcionar também a inclusão social, tanto de catadores informais ou de pessoas com baixa renda. O programa 9 envolve os aspectos correlacionados com a educação ambiental na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos. Faz parte dos objetivos desse programa assegurar ao município a educação ambiental de forma que ela venha contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável, viabilizar o atendimento ao princípio dos 5 R's e também proporcionar que todos os programas, todas as ações propostas
neste instrumento de planejamento sejam efetivamente estruturadas, implementadas. A partir desse programa, desse próximo capítulo, eu vou falar um pouquinho quanto às perspectivas e diretrizes, e isso tendo em vista tudo que foi sugerido quanto às ações anteriormente. A apresentação deste contexto apresenta em síntese como que o poder público municipal poderá implementar todas as ações propostas neste instrumento de planejamento. Destaco que, posteriormente, serão detalhados um conjunto de instruções e de indicações que deve ser seguida pela municipalidade, envolvendo os aspectos institucionais, gerenciais, legais, socioeconômicos de cobrança pelo serviço de limpeza pública, socioeducacionais e ambientais, bem como os aspectos operacionais e as especificações mínimas que devem ser seguidas para a execução do serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Uma das ações extremamente importantes que foram sugeridas neste instrumento de planejamento foi a reestruturação administrativa, isso para garantir a interlocução entre as secretarias do município de São José de Ubá, proporcionando o acesso e o controle, bem como a geração de todos os dados que envolvem o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Isso vinculados também aos órgãos colegiados, ouvidorias existentes, tudo isso direcionado para a alimentação de um sistema informatizado, georreferenciado de gestão de resíduos sólidos de São José de Ubá, que foi sugerido neste projeto. O ente sugerido foi denominado de Comissão Permanente de Resíduos Sólidos, envolve principalmente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Na próxima tela eu vou falar um pouquinho do que foi proposto quanto aos aspectos relacionados quanto à regulação e fiscalização. Em tela pode ser verificado o fluxo, que contextualiza as duas formas que existem para fiscalizar e regular o serviço de limpeza, basicamente se tratando da fiscalização interna e da fiscalização interna, que envolve aspectos de regulação também. Isso tudo deve garantir o envio de dados também para a Comissão Permanente de Resíduos Sólidos, tratado anteriormente, proporcionando que estes dados sejam divulgados para o órgão colegiado do poder público, proporcionando também a fiscalização externa, e isso verificando a implementação de todas as ações que foram propostas neste instrumento de planejamento. Aqui em tela eu mostro um pouquinho do SIG-UBA, que é o Sistema Informatizado Referenciado de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, que foi proposto para São José de Ubá. Verifica-se aqui a atuação principalmente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Comissão Permanente de Resíduos Sólidos, envolvendo os aspectos correlacionados com supervisão, gerenciamento e participação da comissão como um todo, tendo em vista que neste ente haverá uma série de secretarias municipais que estão atreladas à execução do serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e com a função de executar o sistema a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Isso tudo com o objetivo de garantir a compilação e a divulgação de todas as informações, proporcionando a avaliação, monitoramento, a verificação da implementação de tudo que foi planejado neste instrumento de planejamento. Isso proporcionando acesso das informações à geração de documentos públicos para a sociedade civil. Em tela, eu vou falar um pouquinho também do que foi proposto neste instrumento de planejamento, tendo em vista as prerrogativas legais existentes no nosso país, que estabelece que deve haver a diferenciação entre pequeno e grande gerador e a devida responsabilização pelo gerenciamento por cada classe de gerador. Eu vou apresentar aqui o que foi contextualizado referente
aos resíduos sólidos domiciliares envolvendo os pequenos geradores, aqueles que têm uma geração de até 200 litros ou 50 quilos, e posterior a isso o grande gerador. Destaco que quando em condomínios ou não residências ou de uso misto com geração igual ou superior a 1.000 litros por dia também é considerado o grande gerador. Quanto à classificação dos geradores de resíduos da construção civil, verifica-se que a métrica adotada é que aquele que gera até 0,5 metro por dia é um pequeno gerador e, posteriormente, isso é o grande gerador. Isso para que o Poder Público Municipal venha estruturar uma série de ações para reduzir o descarte de todo o material que é realizado de forma incorreta pela cidade. O Poder Público Municipal pode ofertar o serviço para os grandes geradores, isso considerando que ele deve realizar por meio de preço público. Para os pequenos geradores, o poder público pode ofertar o serviço e distribuir nas demais contas públicas. Mecanismo para monitoramento e avaliação do PMGIRS. Avaliação e monitoramento da eficiência e implementação dos programas propostos estão atrelados com indicadores de gestão existentes neste instrumento de planejamento, os quais proporcionam avaliar, monitorar a implementação de todos os programas, projetos e ações deste PMGIRS. Cada programa tem uma série de indicadores específicos, os quais devem ser avaliados e monitorados com a frequência anual. Em tela, eu apresento o quantitativo de indicadores de gestões que foram propostos neste instrumento de planejamento. Pode ser verificado um total de 59 formas que o poder público vai ter para verificar a implementação de tudo que foi proposto neste instrumento de planejamento. Destaco também que neste instrumento de planejamento contém mecanismos para garantir a avaliação e a verificação da satisfação dos usuários. Esses indicadores são verificados por meio da aplicação de questionários socioambientais que devem ser feitos a cada 2 anos. Estes formulários têm 3 indicadores envolvendo os aspectos correlacionados com a execução do serviço de varrição, capina roçada, da coleta seletiva nas suas modalidades implementadas no município, dentre outros serviços. Também faz parte da verificação e análise e obtenção de dados correlacionados com o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos às ouvidorias, tendo em vista que essas têm o objetivo de receber sugestões, críticas, denúncias, avaliações, ideias dos cidadãos sobre questões relacionadas com o serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Merece destaque contextualizar que, se eventualmente houver outras ou forem estruturadas outras ouvidorias, o poder público deve garantir a integração e articulação dessas, isso para evitar que os dados sejam mascarados de alguma forma. Devem ser realizados por essas entidades relatórios trimestrais, fornecendo todos os dados que foram obtidos e o andamento dos processos. Em tela eu mostro um pouquinho do fluxograma correlacionado com a operacionalização do mecanismo de avaliação através das ouvidorias, os quais contém o recebimento das reclamações ou sugestões, o encaminhamento para as entidades responsáveis pela informação ou pela situação, o acompanhamento que deve ser possibilitado e também a divulgação dos processos, proporcionando a divulgação dos dados e também a avaliação dos munícipes. Em tela eu vou falar um pouquinho do que foi sugerido também, considerando os indicadores preconizados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos,
tendo em vista que esses indicadores também proporcionam formas do poder público municipal obter informações quanto ao seu sistema. Os indicadores existentes no SNIS contêm indicadores socioambientais e de desempenho, os quais totalizam 51 indicadores, distribuídos em 5 socioambientais culturais, 46 de desempenho e também distribuídos também dentro dos indicadores de desempenho, 22 que avaliam os aspectos econômico, financeiro e operacional, 24. Conforme mencionado anteriormente, da relevância e da importância da geração de relatórios de acompanhamento, estes têm o objetivo de caracterizar a situação e a qualidade do sistema através da avaliação dos serviços públicos que são ofertados pela municipalidade. Estes relatórios de acompanhamento foram sugeridos também para a verificação da implementação do planejado, devem ser elaborados pelo menos uma vez ao ano, isso proporcionando que a população venha avaliar e esteja ciente de todas as informações, e também o automonitoramento do poder público, para fazer uma checagem do seu sistema. Posteriormente, eu vou falar um pouquinho das estimativas de custo para a implementação de tudo que foi planejado. Destaca-se que foram obtidos por meio de estimativas envolvendo todos os projetos e ações estruturados nesse PMGIS, que para o período imediato o município demandará de cerca de 345 mil, num período curto, pouco próximo de 34 milhões, num período médio, cerca de 23,5 milhões de reais, e no final do horizonte de planejamento, um total de aproximadamente 67 milhões de reais. Todo o planejamento proposto foi sugerido para ser implementado ao longo de 20 anos de planejamento, abrangendo um custo de R$ 124.837.962,92. A partir dessa tela, eu vou falar um pouquinho das considerações gerais do projeto. Merece destaque contextualizar que dentro deste instrumento de planejamento contém uma série de alternativas para garantir a gestão associada ou via PPP pelo Poder Público Municipal. Isso, claro que devem ser feitos estudos específicos para verificar a viabilidade econômico-financeira e técnica para a estruturação. Sugere-se que o Poder Público Municipal mantenha, pelo menos a curto prazo, a contratação das empresas que operacionalizam seu serviço, principalmente a disposição final dos resíduos. Sugere-se também a aproximação com o setor produtivo, possibilitando o fomento das práticas que envolvem a logística reversa e a devida responsabilização pós-consumo, isso considerando os fabricantes, comerciantes, os importadores, dentre outros inseridos nessa cadeia. Todo o planejamento objetivou cumprir as exigências tanto da Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto da Política Nacional de Saneamento Básico, isso a fim de garantir a continuidade e a prioridade na obtenção de recursos, conforme comentado no início dessa apresentação. O cronograma de custo e de investimento necessários foi elaborado após também a verificação dos cofres públicos do Poder Público Municipal. O PMGIS contém ainda alternativas para obtenção de recursos, visando garantir a execução dos investimentos que serão demandados durante os 20 anos de planejamento. Posteriormente, eu vou falar um pouquinho dos próximos passos, que, conforme mencionado anteriormente, está atrelado à elaboração do produto 6, que é a versão preliminar do PMGIS. Posteriormente, o conteúdo fica disponível para consulta durante 30 dias. Após os 30 dias, é estruturada a execução de uma audiência pública para a apresentação da versão preliminar, contendo o compilado de informações que envolve do produto 2 ao 5. Sendo validado esse produto, é concluída
a versão final do PMGIS e, posteriormente, é entregue para o Poder Público o manual operativo, denominado Produto 8. E eu destaco aqui a relevância da articulação entre o Poder Público e a Câmara Municipal para garantir a instituição do PMGIS, tendo em vista que esse deve ser submetido à Câmara Municipal para devida aprovação e, posteriormente, sua execução. A partir desse momento, eu vou abrir as câmeras e os microfones para possibilitar o questionamento, a apresentação das dúvidas, bem como das sugestões correlacionadas com a segunda oficina pública online do PMGIS, que objetivou apresentar o prognóstico. Senhoras e senhores, eu peço que, por gentileza, quem quiser fazer a sua contribuição, utilize a ferramenta disponível no aplicativo, que estaremos liberando por um período de 90 segundos. Muito bem explicado. Tá ótimo, obrigado. Eu estou um pouco rouco, mas consegui falar até o final. O calor. Aham. Tá oscilando muito a temperatura aqui. Mas tá jóia. O Vaguinho quer fazer alguma consideração? O Gilson? Não, tá bem esclarecido aí. Tá ótimo, então. Isso é bem esclarecido. Eu vou... Agora eu coloco em prática, né? Sim, senhor. Implementar tudo que foi proposto. Eu vou passar a palavra para o senhor Marcelo Paixão, que ele pediu. Marcelo. Pode ficar à vontade, Marcelo. Boa noite a todos, estão todos me ouvindo? Sim, senhor. Primeiro, mandar um grande abraço para todos meus amigos aí, especialmente da Secretaria de Meio Ambiente, que eu sou muito suspeito para falar. Tem um carinho muito especial por vocês, vocês sabem disso. E eu só queria parabenizar aí pelo grande trabalho que está sendo feito. Eu conheço aí a realidade do município, né? E eu acho que o que está sendo previsto, o que está sendo focado, é o que o município realmente está precisando. E o Ubá é referência, né, nessa área, basta você comparar aos outros municípios, fomos os primeiros a se preocupar com a destinação ambientalmente correta, tem a usina de triagem, e que esse plano possa ajudar o Ubá não só a continuar sendo referência, mas evoluir nos próximos anos. Então é mais parabenizar aí e que tudo dê certo aí. Precisando, estamos aí à disposição, viu, Bismar? Um abraço a todos. Tá ótimo. Obrigado pelas considerações, Marcelo. Tem mais alguma contribuição? Alguma? Então tá ótimo, então. Sendo assim, podemos encerrar o evento, então. E ficam todos convidados já para o próximo evento, que vai ser a audiência pública. Foi com previsão de ser realizado por volta de 25 de outubro. Próximo da data, estaremos agendando com o grupo de acompanhamento do projeto e, assim que possível, fazendo a divulgação de todo o material. Eu destaco que esse material vai ter um período um pouco maior para ficar disponível, conforme mencionado anteriormente. Vai ser à disposição para consulta pública da versão preliminar do PMGIS por 30 dias, pelo menos, conforme previsto em lei específica e nacional, e posteriormente a realização da audiência. Tá ótimo, pessoal, muito obrigado pela participação de todos, tenham uma boa noite, um grande abraço. O material vai ficar disponível por mais 5 dias para quem quiser fazer contribuição por meio do website.